Na edição de outubro do Mensageiro Luterano, entenda como educar as crianças, sendo que hoje o caminho é virtual. Neste mês das eleições, artigos refletem o dever do cristão como cidadão. Um texto sobre cooperação ou competição traz uma reflexão sobre as vivências no cotidiano e os diferentes sentimentos que permeiam nosso ambiente. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Bom dia, bem-vindos à casa de Deus, à casa do nosso Pai, onde nós podemos, em comunhão, fazer orações e receber aquilo que precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão pelos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento no amor, no serviço e no testemunho ao nosso próximo. Que este culto seja abençoado por este Deus que nós adoramos e em gratidão sempre retornamos para glorificá-lo. Começamos a nos preparar para o culto cantando o hino 23 do Celebrai, Como Eu Amo o Teu Tempo. Como é bom
Nos colocamos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 111, e ele será projetado. Faremos de maneira alternada. O pastor lerá os versículos ímpares e a congregação lerá os versículos pares. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência em todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito
Só
Queremos ouvir agora as leituras bíblicas da Palavra de Deus. E a primeira leitura está no Antigo Testamento, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19, a primeira parte do versículo 19. Ruth 1 a 19. Ouçamos a palavra. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vou agora e volte cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar. Alto, eles disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês irão comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? E ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu aí. Serei sepultada também, porque o Senhor me castiga, se outra coisa que não seja a morte me separa de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Até aqui a leitura. Muito obrigado, Vilma. A leitura da epístola
conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Ouçamos a palavra. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que eu acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas essas coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Assim termina a leitura da epístola, e aqueles que puderem se colocar de pé para a leitura do Santo Evangelho, conforme o evangelista Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Glórias a ti, Senhor. E assim está escrito: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Como resposta de fé a esta palavra de Deus que ouvimos, nós vamos confessar a fé que nós temos, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Eu convido as crianças ou a criança para vir aqui à frente conversar com o pastor. Bom dia, Joaquim. Pronto. Tudo certo? Tudo tranquilo? Você está bem de saúde? Não está sem nenhuma doença? Que bom, né? Mas você já ficou doente alguma vez? Nunca ficou doente? Nem gripado, nem com dor de garganta, nem com dor no joelho, nem com dor no braço? Não, que bom, porque eu já fiquei, sabia? Eu já fiquei doente, já fiquei com dor, já fiquei muito mal. Mas, graças a Deus, eu pude ficar curado da minha doença, da minha gripe, eu pude ficar curado das minhas dores, e assim a gente vai caminhando, não é? A gente vai recebendo a cura de Deus e a gente vai vivendo a nossa vida. Hoje, lá na escolinha, você vai ouvir uma história sobre os pés leprosos, que a gente leu aqui, a Prof. Vilma vai te explicar depois. Era uma doença que dava problema na pele da pessoa, só que era uma doença que não tinha cura. Não tinha como a pessoa ficar melhor. Imagina, a gente ficar doente para sempre. Imagina. Difícil imaginar, né? Sabia que a gente tem dentro de nós uma doença que é muito grave e que não tem cura nesse mundo? Sabe qual é o nome da doença? Qual? Dodói. É o pecado, né? O pecado é um dodói que está dentro de nós. E o pecado vai com a gente até o fim da vida. Mas sabe que Jesus ele quer curar esse dodói que está dentro de nós. E por isso, ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele é o nosso Salvador. Um dia, ele prometeu que a gente vai ficar sem nenhum dodói. Um dia, a gente vai viver sem nenhum machucado. Sabia? Jesus promete isso para cada um de nós. E por isso eu queria cantar uma musiquinha com você que fala sobre isso. Pode ser? Vamos cantar? Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Vamos cantar bem forte agora? Vamos? Vamos lá. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso amigo porque Ele vai tirar o dodói que está dentro de nós, o pecado, e vai deixar a gente livre de qualquer doença, de qualquer sofrimento. Vamos agradecer a Jesus por isso? Bora! Querido Jesus, muito obrigado por ser o meu Salvador. Obrigado pela minha vida, pela minha família e pelos meus amigos. Abençoa a escolinha que vamos aprender um pouco mais de Ti e aprender a amar mais a Ti. Em Teu nome, amém. Muito bem, agora você pode seguir lá com a Prof. Vilma. Bom?
E nós seguimos com o nosso culto, nos preparando para o momento de mensagem, cantando o hino 137 do Louvai ao Senhor. Neste momento em que nós queremos meditar nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, abra os nossos corações e mentes, para que tenhamos pleno conhecimento e plena compreensão da Palavra de Deus em nossa vida. Amém. O texto do Evangelho de hoje normalmente é usado em dia de ação de graças, né? Justamente porque fala sobre gratidão. O relato nos conta que Jesus estava de passagem pela divisa entre Samaria e Galileia para ir em direção a Jerusalém. A fama de Jesus já era conhecida por toda a região. Ele faz milagres, ele cura doentes, ele faz prodígios e maravilhas. Por onde ele passava, o povo logo reconhecia. E dessa vez não foi diferente. 10 leprosos o reconheceram e clamaram de longe: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Gritaram por socorro. Ao invés de gritar o que eles preferiam gritar: impuro, impuro, como era a regra da época para quem tinha a lepra. Aquelas pessoas confiavam que Jesus podia curá-los daquela doença que é contagiosa, que é incurável, e por isso obedeceram a ordem de Jesus de irem aos sacerdotes, aqueles que na época eram capazes de decidir se uma pessoa era pura ou não, e se era capaz de retornar à vida social. E eles, enquanto estavam indo, foram
purificados. Todos os 10 estavam livres da lepra. Mais um milagre feito por Jesus. Porém, dentre os 10 leprosos, apenas um estava voltando para agradecer pelo milagre que Jesus operou em sua vida. Aquele que era tido como morto para a sociedade, aquele que precisava ficar isolado de tudo e de todos, agora estava curado. E estava voltando até Jesus para agradecê-lo por ter recebido uma nova chance de viver. Mas a pergunta que a gente se faz é: por que só um voltou? Por que os outros 9 não voltaram? Ingratidão? Alguém poderia dizer que os 9, que é o que tudo indica eram judeus, não voltaram porque estavam cumprindo a ordem de Jesus. Jesus disse: vão até o templo, apresentem seus sacerdotes. Eu vou descumprir uma ordem de Jesus? Se ele mandou, então eu vou lá e vou fazer. Agora, imaginem, uma pessoa que estava à beira da morte, estava isolada dos seus familiares, longe da sociedade, com uma doença até então incurável, mas que encontra uma solução para os seus problemas. Encontra uma solução e recebe uma ordem dessa pessoa. Vai deixar escapar uma nova chance de viver com os seus? Se fosse hoje em dia, talvez eles diriam assim: eu vou tomar posse do que é meu. Eu vou conquistar aquilo que é de direito. Eu vou obedecer ao que esse mestre me mandou fazer e viver a minha vida sem esse problema. Foi mais ou menos isso que aconteceu no relato de Ruth. Após o falecimento do marido de Noemi, de seus 2 filhos, Noemi ordenou às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, vão com Deus, construam uma nova família. E depois de muito insistir, Orfa obedeceu a sua sogra e foi embora. Ela foi cuidar da sua vida. Ela foi construir uma nova família. Ela voltou ao seu povo, voltou aos deuses daquele povo. Ruth, porém, não obedeceu. Não obedeceu a ordem de Noemi. Porque depois de tudo que Noemi fez por ela, não tinha sentido para Ruth deixar sua sogra sozinha, uma viúva, sem seu marido, sem seus filhos. Quem iria cuidar dela? Ruth não queria mais voltar para o seu povo moabita, nem para os deuses da terra de Moab. Por quê? Porque ela tinha alguém para se dedicar, ela tinha alguém para seguir até o último dia de sua vida, até que a morte a separasse de sua sogra. E normalmente alguns costumam usar o texto de Ruth para casamento, né? Como sinal de fidelidade, sinal de amor. E sim, é um sinal de gratidão por aquela que a fez conhecer o único e verdadeiro Deus, a ponto de Ruth confessar a sua fé a Noemi, dizendo assim: o seu Deus é o meu Deus, a ti eu serei eternamente grata. Assim, a gratidão de Ruth fez ela dar glória a Deus e retribuir todo aquele amor que Deus havia demonstrado em sua vida por meio de Noemi. E foi essa mesma gratidão que fez com que o leproso voltasse até Jesus. Mesmo que Jesus tivesse ordenado que ele fosse aos sacerdotes, ele não foi no primeiro momento. Ele não foi no primeiro momento porque ele tinha alguém para se dedicar.
Ele tinha alguém para seguir até o último dia de sua vida, até que a morte o separasse de Jesus. Nesse caso, nem a morte podia separá-lo de Jesus, né? Mas ele demonstrou um sinal de amor, ele demonstrou um sinal de fidelidade. Porque aquele que o curou fez com que ele conhecesse o único e verdadeiro Deus, ao ponto de ele voltar pelo caminho dando glória a Deus em alta voz e se prostrar com o rosto em terra diante de Jesus para agradecer. E de maneira indireta, ele estava confessando a sua fé de que Jesus era o seu Deus. Ele foi em direção ao templo de Deus, mas não ao templo de Jerusalém. Ele foi ao templo de Deus encarnado. E ele se apresentou ao maior de todos os sacerdotes, o único capaz de purificar a vida de alguém que era impuro. Meus amados, é essa gratidão que Jesus deseja que nós tenhamos em nossa vida. Uma gratidão que nos leva a dar glória a Deus. Uma gratidão que nos leva a confessar a nossa fé de que Jesus é o nosso Deus. Não porque simplesmente Ele faz maravilhas, Ele faz milagres, ou porque Ele diz alguma coisa e nós devemos obedecer para tomar posse da bênção. Não. Ele é o nosso Deus porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Depois de ter morrido voluntariamente a minha e a sua morte. E esse é o maior milagre de todos. Por quê? Porque todos nós temos aquela doença incurável dentro de nós, a lepra, que não tem cura. A lepra do pecado. Para Deus, todos somos considerados impuros, mortos em nosso pecado. E as consequências são terríveis. Nós nascemos isolados de Deus. Não há uma solução dentro de nós para isso, para esse problema. E isso nos condena à morte eterna, ao inferno, ao eterno afastamento de Deus. Porém, ao confessarmos esse Deus que em Cristo Jesus teve compaixão de nós, teve compaixão de nós em nossa necessidade de salvação, a nossa vida muda de tal forma que Deus não nos considera mais impuros. Deus não nos considera mais como mortos em nosso pecado. Pela compaixão de Deus por nós cremos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1. Quando estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Ele nos deu vida. Efésios 2. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3.
Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. 2 Timóteo 2, que nós lemos hoje, né? E por isso, a gratidão que temos por Jesus nos ter tirado do inferno nos leva a dar glória a Deus, confessando em alta voz ao mundo e a todas as pessoas as grandes obras do Senhor por nós, como diz o Salmo 111. E assim como o leproso voltou a Jesus e se prostrou diante dele, assim também nós, de todo o coração, louvamos o Senhor, na companhia dos justos, na assembleia, na reunião dos crentes. Como diz também o Salmo 111, nos reunimos na igreja de Jesus, onde Ele se faz presente para nos dar o seu corpo e o seu sangue na Santa Ceia. Meus amados, com essa gratidão que nos faz dar glória a Deus por meio de Jesus, é que nós retornamos aos cultos sempre que temos oportunidade. Para quê? Para adorar o Senhor, para glorificar a Deus, para receber o tratamento que precisamos para o nosso pecado, que infelizmente vai nos acompanhar até a morte. Nós não voltamos aos cultos por mera obrigação, mas porque alguém mudou a nossa vida de tal forma que nós seremos eternamente gratos pela salvação que recebemos. E confessaremos ao mundo todo que Jesus Cristo é o nosso Deus. E onde houver essa gratidão, haverá fé salvadora, fé verdadeira. E ao ouvirmos Jesus dizer: onde estão os outros? Lembremos de falar a eles, aos outros, o porquê de nós retornarmos tantas e tantas vezes aos cultos. Porque nós reconhecemos que precisamos de Jesus, precisamos do seu perdão em nossa vida. Perdão que na absolução do pastor no início do culto é concedido, e na Santa Ceia é onde o próprio Jesus nos entrega pessoalmente, realmente. Ele nos dá o seu perdão, Ele nos dá uma nova chance de viver. Porém, ainda que outros 900 pensem que estão obedecendo às ordens de Jesus e digam: eu não preciso de igreja, eu estou seguindo as ordens de Jesus de amar o meu próximo, isso basta. Mesmo que esses não voltem para se prostrar conosco diante de Jesus, nem para agradecer a Ele, nós não deixaremos de vir ao encontro dele. Nós não deixaremos de vir ao culto onde Ele se faz presente de maneira graciosa, de maneira compassiva, porque encontrar Jesus no sacramento do altar é um milagre. É um milagre que nos faz voltar a Ele em gratidão, dando glórias a Deus pela nossa salvação. E sempre que dissermos a Deus: Senhor, tem compaixão de nós, somos infiéis, mas Tu permaneces fiel, Ele nos dirá: levante-se e vá, a sua fé em mim salvou você. Ouçamos essas palavras, sejamos gratos, glorifiquemos a Deus em todo o nosso viver e recebamos, sempre que houver oportunidade, o corpo e sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados, até aquele dia em que o veremos
face a face na glória eterna. Amém? Nos coloquemos de pé e cantemos o ofertório. Devolvemos uma parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E nós lembramos aquilo que Salomão diz em Provérbios 3: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A congregação pode se sentar enquanto nós ofertamos. Também ofertamos a nossa voz a Deus, glorificando-o e cantando o hino 77 do Celebrai, ó Rei Jesus. Neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 7 de outubro, o Cristiano dos Santos Silva
completou mais um ano de vida, e a pequena Sara Conceição do Espírito Santo, completou mais um ano de nova vida. Nós queremos festejar e nos alegramos também com o batismo da pequena Sara. Nós temos também alguns pedidos que queremos incluir. Incluímos a Nina, a presidente da congregação, que hoje ela está num concurso público. Nós queremos pedir a Deus em favor dela. A Rose pede pela Luísa, que está com um problema de saúde complicado, depressão muito forte, muito grave. Nós queremos incluí-la em nossa oração. A Nilza pede pelo Normando, pela sua saúde, que ele está enfermo. Nós vamos continuar orando pelo Normando, E o Luiz pede pela Pedrinha e Lara em favor da sua saúde. Todos estes nós queremos incluir em nossa oração. Por isso, aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Eterno e compassivo Deus, de todo o coração nós te louvamos, pois grandes e gloriosas são as tuas obras por nós. Desde a obra da criação até a obra da salvação, fizeste tudo de forma muito boa, perfeita. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Diariamente nós podemos sentir a tua bondade presente em nossa vida, através das bênçãos materiais, das bênçãos espirituais, de pessoas que convivem conosco. Nos alegramos com o Cristiano e com a pequena Sara, que comemoram a data de nascimento e a data de batismo nesta semana. Ajuda-nos, Senhor, a receber as tuas bênçãos com alegria, com fé verdadeira. Motiva-nos a te agradecer, dando glória a ti com tudo que somos e temos. Ensina-nos a sermos gratos, tanto a ti, Senhor, quanto ao nosso semelhante, por tanta compaixão imerecida. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Amado Salvador, com tua morte na cruz, pagaste pela nossa transgressão, nos libertaste das eternas consequências do pecado. Ninguém nos amou como tu nos amaste. Envia-nos teu Espírito Santo para que fortaleça a nossa fé em ti e firme a nossa vida no teu perdão. Ajuda-nos a compreender a grandeza do teu amor por nós e a voltar a ti com louvor e agradecimento. Assiste-nos com o teu poder para perseverarmos na tua verdade e para nunca nos afastarmos de ti. E firmados na tua palavra, dá-nos coragem de testemunhar, de confessar a nossa fé em alta voz. Que a nossa vida seja um louvor a teu nome em todas as situações. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados todos os que passam por angústias, por aflições, por sofrimentos. Nós lembramos da família do Roberto Dias, nosso irmão de fé, especialmente de sua esposa, a Isabel, e de sua filha Cíntia. Tu és o Criador de todas as coisas, e por tua graça sempre acompanhas as mães ao darem a luz aos seus filhos. Pedimos-te que preserves este maravilhoso momento como obra de tuas mãos, também na vida da Isabel e da Cíntia, que passarão agora, na próxima terça-feira, por um procedimento cirúrgico, cesárea antecipada. Não abandones esta família, Senhor, que clama a ti em aflição, mas livra-os de todo mal e perigo, para a alegria da família e para a glória da tua bondade. Nós também lembramos da Nina, que hoje está passando por um concurso público. Ilumina, dá a ela paciência, dá a ela sabedoria para responder bem ao conhecimento que ela tem e usá-lo na prova de hoje. Nós pedimos em favor da Luísa, que
que está passando por um momento complicado em sua vida, depressão, problemas de saúde. Nós também lembramos do Normando, Senhor, pela sua saúde, que ele também está enfermo, pela Pedrinha e pela Lara. Todos estes, Senhor, alivia o sofrimento deles, de todos os doentes, de todos os enlutados. Conforme a tua santa e boa vontade, cura as suas feridas, consola-os, firma-os na paz de Cristo e afasta-os das tentações do maligno. Dá-lhes o consolo do teu Evangelho, de que em Cristo temos a cura eterna do pecado e suas consequências. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Olha com compaixão para os profissionais da saúde, que cuidam de pessoas indistintamente. Livra-os do contágio de doenças, de sobrecarga física e emocional, e dá-lhes ânimo e força para seguirem em seus ofícios, possibilitando a cura neste mundo, Senhor, a cura por meio de medicamentos, de tratamentos, de cuidado que eles têm para com seus pacientes. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Aos que participarão da ceia sagrada, protege-os da ingratidão, da impenitência e da incredulidade, para que não participem do sacramento para sua condenação. Purifica nosso coração e mente de qualquer desejo pecaminoso. Lava-nos no teu precioso sangue e fortalece a nossa fé em ti, e aumenta o nosso amor para contigo e o nosso semelhante. Renova a nossa esperança de salvação e recebe-nos, depois desta vida, na glória eterna. Em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que ressuscitou para que nós possamos viver. Amém. Amém. Ainda de pé, nós queremos nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Levantai os vossos corações. Elevemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos.
Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. A congregação pode se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para a remissão dos vossos pecados. Todo aquele que confia nessas palavras e crê que o próprio Cristo Jesus está aqui, presente, com o seu corpo e o seu sangue, para ser comido e bebido juntamente com o pão e o vinho, é bem-vindo a participar da Santa Ceia. E caso nós tenhamos alguém que ainda não faz parte como membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas tem o desejo de participar da Santa Ceia, converse com o pastor durante a semana, para que ele receba a devida instrução e possa participar juntamente com os outros membros em comunhão e em concórdia de doutrina. Primeiramente, eu vou pedir para que a Flávia participe da ceia, para ela passar os slides, e enquanto é distribuída a Santa Ceia, nós ouviremos cânticos, faremos de maneira diante do altar, primeiramente aqueles que estão à minha esquerda, e em seguida os que estão à minha direita.
Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A congregação pode se sentar. Nós concluímos o nosso culto com louvor cantando o hino 180 do Louvai ao Senhor. Agora sim, chegamos pertinho de vocês. Bom dia, aqueles que eu falei bom dia no início, todos são bem-vindos.
aqueles que nos acompanham no Facebook, nossa cordial saudação. Temos entre nós alguns visitantes pela primeira vez aqui conosco, né? Pastor Quinter e a sua esposa Lilian, são lá de Passo Fundo. Pastor Quinter já tem uma jornada de 38 anos no ministério, logo poderá descansar, né? E ficar por lá em Passo Fundo mesmo. Bem-vindos à nossa casa, à nossa comunhão. Temos alguns recadinhos. A vida da igreja, reunião de diretoria na segunda terça-feira do mês, lá da congregação Emanuel, de Jabotão, às 19h30 no Meet. Os estudos bíblicos da região. Toda quarta-feira nós nos reunimos às 19h30 via Google Meet para momentos de estudo, para momentos de compartilhamento de informações, de ideias, de compreensão da Bíblia, a respeito de doutrina, a respeito da própria Bíblia mesmo, né? Toda quarta-feira às 19h30. Departamento de servas, as mulheres daqui da congregação, são convidadas para participar da reunião às 19h30 via Google Meet. Normalmente é nos sábados à tarde, mas por conta de alguns imprevistos, nós não tivemos ontem, né? Então nós adiamos para quinta-feira dessa semana. Logo após a reunião das mulheres, nós teremos reunião da Comissão de Ordem e Limpeza. Os integrantes dessa comissão se reunirão para conversarmos sobre alguns assuntos às 9h30. E o culto de ação de graças pelos 55 anos lá da Igreja Emanuel, de Sucupira. Nós queremos fazer uma grande festa, um culto de gratidão ao nosso Deus, às 17 horas do dia 16, próximo domingo. Então todos aqui são convidados a ir para lá, nós estaremos por lá, faremos uma grande festa com os nossos irmãos, eles que vêm nos prestigiar aqui, nós também queremos prestigiá-los lá e juntos comemorarmos, né, essa data tão importante para a igreja lá de Sucupira. Antes de colocar o aviso do encontrão, eu gostaria de dar mais 2 avisos. Na verdade, mais alguns avisos. Lá no final, na bancada, vocês vão ter folhinhas em que vocês vão poder colocar nomes, sugestão de nomes para nova diretoria que será eleita ainda este ano para o ano que vem, diretoria da congregação. O mandato de 2 anos está terminando e nós precisamos então começar a pensar em uma nova direção, novos líderes para a igreja. Lá na bancada vocês podem preencher sugestões de nomes. Até o dia 27 de novembro nós receberemos sugestões, tá? Vocês podem depositar lá na urna, a pequena caixinha que está ali também, para que esses nomes sejam analisados a partir do estatuto e possam então concorrer à eleição que será feita ainda este ano, no final deste ano, certo? Tem também a lista de inscrição para a reunião de todos, que dessa vez não será no último sábado do mês, mas será no domingo de ação de graças, domingo dia 20. Então, aqueles que ainda não participaram da reunião de todos aos sábados, poderão agora participar conosco no domingo, no próprio domingo. Será uma forma mais informal de nós estudarmos a Bíblia, termos um momento de comunhão, e logo após nós teremos também o nosso almoço de ação de graças. Nesse almoço, então, vocês vão poder, no momento de colocar o nome de vocês, colocar o prato que vocês vão trazer, cada família vai trazer um prato, a proteína, a bebida, vocês podem preencher lá na inscrição, e para o dia 20 de novembro, temos aí mais de um mês, né, para nos prepararmos para isso, tá bom? Todos são convidados para essa grande reunião da família luterana de Pernambuco, certo? Sobre um detalhe que vem acontecendo e que precisa
ser comunicado, né? Hoje, vocês perceberam que o pastor não tomou a ceia, né? Faltou hóstia. Por que faltou? Porque até o momento da mensagem, nós temos as inscrições ali no caderno, no livro de registro de presenças. Aqueles que chegam atrasados, eles acabam consumindo a hóstia e o vinho que foi preparado para aqueles que estavam aqui. Por isso, eu peço a gentileza de sempre cuidarem com o horário. O culto começa às 9 horas. E às 9 horas é o culto. Não é momento de chegar às 9h20, 9h30 para pegar o culto pela metade. Também com uma preparação para o culto. Então, programem-se. Tentem sair um pouco mais cedo de casa para que essas coisas não aconteçam. Para que a inscrição realmente seja feita, os participantes participem da ceia sagrada e um pouquinho a mais, né, sempre com sobra, nós fazemos isso e ainda assim, alguns ainda chegam bastante atrasados. E nós pedimos encarecidamente, cheguem um pouco antes, se programem, tá bom? Para que não aconteça isso. Sobre o encontrão, nós temos o comunicado. Para 18º Congresso Luterano Regional do Nordeste, o nosso famoso Nordestão. O evento vai acontecer dos dias 21 a 23 de abril de 2023, na cidade de São Cristóvão, aqui em Sergipe. E aí, se interessou e ficou curioso e quer saber um pouquinho mais do local do nosso evento, então eu vou mostrar o espaço comum. Vai, por exemplo, com piscina, parque infantil, quadra de futebol e redário. Temos os dormitórios coletivos femininos e masculinos, que contam com acomodação e beliche, e os quartos estilo apartamento, que contam com cama de casal e beliche. E essa é a nossa área de evento, onde vai acontecer as nossas palestras, louvozão, culto e muitas outras atividades. E aí, você vai ficar fora dessa? Bom, eu espero que não, né? Então, venha para o Nordestão. Algumas fotos, algumas imagens de onde será esse encontrão, o Nordestão. Informações estão no mural, vocês podem conferir ali. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a Flávia, que ela está organizando essa questão, ok? Sem mais recados? Por parte da liderança? Não? Eu me despeço de vocês lá na saída e desde já desejo as bênçãos de Deus para a semana que se inicia.